Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Nós continuamos na nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos na transfiguração de Jesus. Então, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2, nós lemos até o versículo 13. E eu creio que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com ele. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Palavra de Deus. Senhor, nós te engrandecemos e exaltamos o Senhor pela sua palavra. Agora clamamos a ti a iluminação, a graça do teu Espírito, para que possamos entender a sua palavra, para que a tua palavra venha mesmo entrar no nosso coração, fazer morada, e venha transformar a nossa história, e venha trazer grande glória para o teu nome. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre glória e sofrimento. Ou talvez, no texto que nós acabamos de ler, como o sofrimento leva à glória. E é isso que esse texto está apontando aqui para nós, o sofrimento que leva à glória. Mas, se você está acompanhando essa série de mensagens e pregações de Marcos, desde o início, nós temos agora um momento de transição no livro de Marcos. Até aqui, até o capítulo 8 do livro de Marcos, Marcos está demonstrando a messianidade de Jesus através dos seus milagres. Marcos está relatando várias e várias passagens onde Jesus está fazendo milagres, curando pessoas, e através disso ele está mostrando que Jesus é o Messias. E como nós vimos na última semana, essa é a confissão de Pedro. Depois de tudo aquilo que eles viram, nós temos aquele último episódio do cego que é curado de uma maneira progressiva e não de uma maneira única ou de uma maneira de uma vez só. Jesus impõe as mãos sobre ele e ele então pergunta: e aí, o que você está vendo? E ele diz: eu vejo pessoas andando como se fossem árvores. Aí Jesus impõe de novo as mãos sobre ele. E aí ele pergunta: e agora? Aí ele está vendo completamente. E o que isso está apontando, o que isso está nos mostrando é o quê? É essa
revelação progressiva e esse entendimento progressivo dos discípulos, dos apóstolos, com relação à identidade de Jesus Cristo. Porque se você se lembra, no capítulo 8, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E os apóstolos vão dizer, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Messias. Tu és o Messias. Mas mesmo que eles ainda possam ver que Jesus é o Messias, eles ainda têm uma visão embaçada, como aquele cego. Eles ainda não compreenderam o que significa ser o Messias. Então Jesus começa a corrigir a sua expectativa messiânica, a partir do capítulo 8. E aí ele começa a corrigir a expectativa e ele começa a dizer: importa que o Filho do Homem seja morto. Ele seja entregue aos mestres da lei, e eles vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E falava dessas coisas claramente, ao ponto de que até o Pedrão entendeu isso aqui. E começa a repreender ele, de maneira nenhuma. Não vai acontecer isso. Porque na cabeça deles eles esperam um Messias que vai trazer glória, que vai trazer paz, que vai trazer prosperidade física e material para eles, que vai restabelecer o reino de Israel, trazendo a sua glória passada. Esse Messias é um Messias guerreiro, é um Messias na linhagem de Davi, é o filho de Davi, afinal de contas. Mas Jesus precisa então corrigir toda essa expectativa messiânica. É por isso que Jesus nunca se associa com a expectativa messiânica da sua época. Porque, aliás, não existia apenas uma expectativa messiânica. Nós temos vários textos dos escritos do Mar Morto, várias tradições judaicas que esperavam alguns Messias. Nós não temos uma única visão messiânica, como nós podemos pensar quando nós lemos a Bíblia, tem apenas uma única visão messiânica no primeiro século. Não é assim que funciona. Temos várias e várias. Então, agora, a partir do capítulo 9, nós temos esse Jesus vai corrigir a expectativa messiânica e vai mostrar para eles o que significa ser Messias, mas o que significa ser seguidor desse Messias, discípulo desse Messias. Então é isso que nós vemos a partir agora desse capítulo 9. É um foco na descrição. Ok, se vocês entenderam que eu sou Messias, agora eu vou explicar para vocês que tipo de Messias eu sou. Mas volta aí comigo no versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Essas duas referências aqui, 6 dias e um alto monte, isso é muito importante e relevante na teologia bíblica. Por quê? Porque esse intervalo de tempo, ele vai ecoar o Monte Sinai. Aliás, toda essa passagem aqui, para você poder entender o que Marcos está querendo descrever aqui, você precisa entender o Monte Sinai. Você precisa entender a aliança de Deus com o seu povo feita no Sinai. É isso que nós precisamos entender. E para isso, se você quiser, você abre a Bíblia comigo aí, no livro de Êxodo, no capítulo 24. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 15, diz assim: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, durante 6 dias. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então, aqui nós vemos claramente ainda esses relatos relacionados à aliança de Deus com o seu povo. Deus havia tirado Israel do Egito com mão forte, braço estendido, feito grandes milagres para tirar o seu povo de lá. Agora, depois que ele tirou, depois que ele salvou, ele vai estabelecer a sua aliança com o seu povo. Depois que ele salvou, então ele vai dar a aliança, os mandamentos, como expressão da sua graça, da expressão do seu amor pelo seu povo. Eles vão entrar em aliança com o seu Deus.
Então esse é o contexto do monte. Os montes para Israel sempre têm um significado muito importante. O monte, por exemplo, onde está o templo que eles adoravam em Jerusalém, eles tinham que subir o monte para adorar o Senhor no templo. Então, em toda a história bíblica, você vê que em vários momentos importantes, Israel vai encontrar com Deus no monte. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para nós, e não pode ser perdido de vista, se nós queremos realmente entender isso aqui. Então, os capítulos 20 a 25 de Êxodo são muito importantes para que possamos entender essa passagem. Por quê? Porque aqui, a associação com a aliança, com Moisés, com a lei, com o Sinai, está apontando para uma coisa. Qual coisa? O êxodo final de Jesus. Jesus, assim como Moisés, Jesus é o novo Moisés. Jesus veio trazer, então, um êxodo, uma libertação para o seu povo, como o povo foi liberto no Egito. Então isso não pode perder de vista, nós não podemos perder isso de vista, se nós queremos entender esse texto aqui. Porque Marcos, ele não faz esse tipo de, ele não marca o tempo preciso frequentemente. Quando ele o faz, ele tem uma razão teológica para fazer isso. Geralmente Marcos vai falar, depois de alguns dias. Ele não dá tempos específicos, mas quando ele o dá, é porque tem uma razão teológica por trás disso. Então ele quer que essa associação e todos esses elementos de Moisés, o monte, a fumaça, os 6 dias, tudo isso, na hora que o leitor olhar isso aqui, ele se lembre do Êxodo. Ele se lembre do Êxodo, porque é para onde tudo isso aqui está apontando. Agora, tudo isso aqui vai nos apontar e vai mostrar a glória e o sofrimento que aqui está condensado. Nós temos esse paralelo que anda junto aqui, a glória e o sofrimento. Versículo 2, então, no finalzinho aí ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Então, a transfiguração é a confirmação da identidade de Jesus Cristo. E é por isso que esse texto é relatado tanto em Mateus, quanto em Marcos, como em Lucas. Porque a transfiguração, ela vai então dar a autenticidade daquilo que é a resposta dos discípulos, ou a resposta de Pedro. Quem os homens dizem que eu sou? O Senhor é um profeta. E vocês? Você é o Messias. O Senhor é o Messias. Agora, esse texto, então, ele vai responder ou afirmar aquilo que Pedro disse. Realmente, Pedro, eu sou o Messias. Ele afirma isso. Mas ele vai corrigir a visão deles com relação ao Messias. Porque ele já havia feito isso no versículo 33 do capítulo 8, o texto anterior que nós lemos, nós estudamos. Ele já havia feito isso, mas agora ele vai continuar, porque eles ainda não entenderam. Ele vai continuar a prosseguir com esse tema, a prosseguir revelando que tipo de Messias ele é. Ele falou, Messias, importa que o Messias seja entregue. Aqui ele vai continuar associando sofrimento à glória. E não existe um sem o outro. Não tem como a glória, chegar à glória, sem o sofrimento. Não existe glória sem cruz. É por isso que aqui nós temos a glória e o sofrimento, os dois andando juntos, de maneira inseparável. E é isso que Jesus está querendo deixar muito claro aqui. Agora, uma coisa que é interessante aqui, é que quem sobe no monte com ele, é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Porque Jesus tem sempre uma multidão com ele. Depois Jesus sempre tem os 12 com ele, seus discípulos, os apóstolos. Depois, dentro dos apóstolos, Jesus ainda tem o círculo íntimo dele, que é Pedro, Tiago e João. E Jesus, então, ele leva eles para subir o monte junto com eles. E o que isso aqui ensina? O que isso aqui ensina para mim e para você hoje? O que nós podemos aprender desse versículo 2, onde Jesus tira os discípulos para estar com eles no monte, sozinho? Isso nos ensina que Jesus deseja um relacionamento íntimo e pessoal conosco.
Jesus, ele não quer se relacionar comigo e com você no meio da multidão. Jesus não quer se relacionar com você de domingo. Porque para muitas e muitas pessoas, a religião ou o relacionamento com Deus é um relacionamento que é feito de domingo em domingo. Não, eu vou para a igreja no domingo e eu fiz o que eu tinha que fazer para Deus. Eu me lembro, antes da minha conversão, quando ainda não era da igreja presbiteriana, mas eu ia à igreja e pensava, acabava ali o rito religioso, eu ia embora pensando assim, fiz o que eu tinha que fazer para Deus, agora Ele vai ter que me abençoar. Essa é a cabeça da religião. Então, se o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento domingueiro, eu venho para a igreja, eu gasto aqui 1h30, 2 horas na igreja no domingo, eu fiz o que eu tinha que fazer para Deus, agora Ele vai ter que me abençoar. Se esse é o tipo de relacionamento que você tem com Jesus, você não tem relacionamento com Jesus. Porque Jesus não nos chamou para nos relacionar com Ele dessa maneira. Jesus, Ele não chamou você para se relacionar com você no meio da multidão, no banco da igreja. Jesus, Ele quer andar com você. Jesus quer estar com você a sós. Jesus quer que você separe tempo para estar com Ele a sós. Para que Ele possa, então, quando você estiver a sós com Ele, se revelar quem é Ele, revelar a sua glória, falar com você, se revelar a você, para que você, pessoalmente, de maneira íntima e pessoal com Ele, você conheça o seu Senhor. Deus tem para você muito mais do que um cristianismo de domingo. Deus tem para você uma vida íntima com o Senhor. E Ele tem prazer nisso. Note que é Jesus que pega eles, é Jesus que leva eles. Então, e esses momentos com o Senhor, eles são muito importantes para nós. Porque esse momento aqui é o momento da renovação da fé. É o momento que vai prepará-los para aquilo que eles vão enfrentar depois. O que eles vão enfrentar depois? Jesus vai para a cruz. Então esse momento aqui é muito importante, eles terem esse momento, contemplarem a glória de Deus, para quê? Para que eles possam estar preparados, alimentados, fortalecidos, para enfrentar a vida deles, para enfrentar o que vem depois, para enfrentar o sofrimento. Então nós precisamos constantemente sermos alimentados pelo Senhor, estarmos com o Senhor, conectados com o Senhor, diariamente a sós com o Senhor, para que possamos enfrentar as demandas da nossa vida, as dificuldades, os sofrimentos da nossa vida. Porque sem isso aqui, nós não vamos conseguir viver esse mundo. Nós não vamos conseguir vencer esse mundo. Então, Jesus, Ele nos chama para sairmos dessas distrações no mundo e prestarmos atenção nele, e apenas nele. Nós precisamos separar tempo para estarmos com Jesus, em oração, em leitura e estudo da palavra, diligente, constante. Por mais importante que seja todas as outras tarefas que nós exercemos, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, todas essas outras coisas na nossa vida são importantes, mas elas não são a prioridade. Porque o nosso problema é que nós vivemos trocando o que é importante, ou a prioridade pelo que é importante. Nós enfatizamos aquilo que é importante em detrimento à prioridade. A nossa prioridade é estar aos pés de Jesus. Isso me lembra da história de Marta e Maria. Uma estava lá correndo, fazendo, e tem o seu espaço, ela tinha que correr, ela tinha que fazer, ela tinha o tempo de fazer aquilo. Mas a partir do momento que Jesus entrou na casa, ali acabou. Agora o meu tempo é com o Senhor. Ela não fica o dia inteiro sem fazer nada. Ela corre, ela trabalha, ela arruma, mas o momento que Jesus entrou, agora Jesus entrou. Agora minha atenção é dele. É o nosso tempo de separarmos, de estarmos com o Senhor. Porque sem isso, você não vai conseguir viver essa vida. Porque você não tem força em você mesmo. Nós precisamos da graça de Jesus. Agora o versículo 4, ele vai introduzir a isso aí, Moisés e Elias. E apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com ele. E é interessante aqui,
que não fala o que eles conversavam com ele. Marcos não fala, mas Lucas fala. Lá no capítulo 9 de Lucas, no relato paralelo a esse aqui, Lucas ele vai falar que eles conversavam com Jesus sobre a sua partida. E a palavra ali em grego, e conversavam com Jesus sobre o seu êxodo. Sobre o seu êxodo. O que Lucas está querendo fazer, assim como Marcos está querendo fazer aqui? Ele está querendo fazer essa associação entre o êxodo, a partida, a saída do povo, a libertação do povo, esse momento que é tão importante na história de Israel. Se você quer saber onde está a cruz do Antigo Testamento, está no Êxodo. É o Êxodo que dá essa identidade do povo, que forma como nação. É o ato principal de Deus no Antigo Testamento. É o Êxodo. É aquilo que marca a história, que forma aquele povo nômade, aquele povo que agora estava escravo, aquele povo que era um bando de gente, forma eles numa nação, forma eles, e pega eles e faz uma aliança com eles. É o Êxodo. Então, o que os evangelistas querem deixar claro para nós é que esse é o Êxodo da igreja. Esse é o nosso momento de identificação. Esse é um momento em que nós agora saímos de gentios, saímos desse povo aí, cada um andando debaixo da sua condenação, agora para sermos filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então isso não pode ser perdido de vista aqui. Jesus é o novo Moisés. Jesus é aquele que veio trazer o verdadeiro êxodo, o último êxodo, para nos dar salvação eterna. É Ele que vem nos tirar da escravidão de Satanás, do poder do pecado, para nos levar para a terra que mana leite e mel. Ele é o verdadeiro Moisés. Agora, por que então que Moisés e Elias são apresentados aqui? Moisés e Elias são apresentados aqui porque, basicamente, lembra do capítulo anterior, capítulo 8? Qual que é a pergunta? Quem os homens dizem que eu sou? E quem eles dizem que ele é? O senhor é um profeta. Volta, se você quiser voltar ao versículo aí 28, de novo. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros um dos profetas. Por que eles falam que Jesus é um profeta? Por que um Messias profeta? Porque se você estudar o Antigo Testamento, a figura que os milagres estão associados são os profetas. Quem são operadores de milagres no Antigo Testamento? Moisés, Elias e Eliseu. E uma coisa que se você parar para pensar e olhar e analisar, e pegar os milagres de Jesus e olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que os milagres de Jesus, eles são os mesmos milagres que Moisés fez, que Elias fez, que Eliseu fizeram. É por isso que você vai ver o primeiro milagre, e aí a gente não entende o primeiro milagre. Eu já vi todo mundo de gente tentando me explicar esse primeiro milagre, o que aquilo significa, transformando água em vinho. O que aquilo significa? Qual que é o primeiro milagre de Moisés? Transformando água em sangue. Então, se você quer entender os milagres de Jesus, você precisa entender o Antigo Testamento. Ele não está fazendo milagres por fazer, ele está mostrando, eu sou o novo Moisés. Eu sou aquele que é maior do que os profetas. Então isso aqui, Moisés e Elias aqui, conectam essa passagem à passagem anterior, aquilo que era dito sobre a expectativa messiânica, mas conecta essa passagem de novo ao livro do Êxodo, porque nós temos aqui Moisés, que é o representante da lei, o grande legislador, o grande líder de Israel, o grande libertador da nação, e nós temos Elias, que é o representante dos profetas. Então, a presença de Moisés e a presença de Elias aqui significam isso. Todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontam para Cristo. Todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas testemunham a respeito de Jesus. Mas Jesus, ele não é apenas mais um profeta no meio de outros profetas, como Moisés e como Elias, por maior que eles fossem. Jesus, ele não pode ser comparado com os outros profetas. Jesus, ele é o profeta de que todas as profecias e todos os outros profetas apontavam e profetizavam para. Ele é o cumprimento da profecia de todos os profetas.
ele não é um profeta, ele é o profeta. É isso então que ele está nos ensinando aqui. Jesus então é o cumprimento e ele é o centro de todo o Antigo Testamento, como nós temos visto todo santo dia. Jesus, se você quer entender o Antigo Testamento, se você não lê com as lentes de Cristo, com a ótica de Cristo, o Antigo Testamento não faz sentido nenhum para você. Você só entende o Antigo Testamento quando você lê o Antigo Testamento a partir da ótica de Cristo, como o cumprimento de todas as coisas. Agora, como isso se relaciona, como que a transfiguração se relaciona à nossa fé? A transfiguração, ela nos lembra que Jesus não é apenas, então, mais um promestre, mais um profeta, como os liberais querem nos dizer, né? Jesus foi um grande exemplo a ser seguido. Jesus foi um grande reformador social. Meu irmão, minha irmã, se Jesus foi apenas um grande homem, um grande profeta, um grande exemplo a ser seguido, um grande reformador social, a gente está perdendo nosso tempo aqui hoje. Se Jesus não é Deus, se ele não ressuscitou dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos, de todos os homens, os mais miseráveis de todos eles. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Então Jesus, ele não é mais um mestre, mais um profeta no meio de muitos. Jesus é o profeta, Jesus é o Filho de Deus, este é o meu Filho amado. Jesus não é mais um entre muitos, Jesus é o único Filho de Deus. Agora, esse encontro e a transfiguração vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa fé para enfrentarmos momentos difíceis. Os discípulos, eles olham para a glória de Jesus, eles têm um vislumbre, então, daquilo que haveria de vir ainda. E isso vai trazer para eles fortalecimento para enfrentar as circunstâncias e a cruz que eles vão ver, o seu Senhor sendo crucificado, os momentos que eles vão enfrentar lá na frente de perseguição, de maledicência, de injustiça. A transfiguração, o olhar para Jesus agora em sua glória, aquilo que eles têm um glimpse daquilo que Jesus é depois da ressurreição. E eles precisavam dessa certeza. Jesus não é mais apenas um homem, Jesus é o Filho de Deus. E isso vai trazer o quê? Graça, fortalecimento para os momentos de sofrimento, e também vai trazer a certeza dessas realidades espirituais grandiosas que nós não vemos frequentemente. Agora é interessante o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 16, e ele diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento presente e a glória futura, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa conexão que Jesus está deixando muito claro aqui, a conexão entre glória e sofrimento. Eu estou certo de que os sofrimentos que nós passamos nessa vida, diz o apóstolo Paulo, eles não podem ser comparados à glória que nós seremos revestidos no dia da volta de Jesus. Eu estou certo de que os sofrimentos que nós passamos nesse mundo não podem ser comparados à alegria que nós teremos quando nós estivermos unidos com o Senhor para sempre. Porque se Ele sofreu e foi glorificado, Ele é o herdeiro, e nele nós somos os co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos, de toda a riqueza. Então, se Ele foi glorificado dessa maneira, o apóstolo Paulo, ele vai se apropriar disso aqui. Se Ele foi glorificado dessa maneira, nós também seremos com Ele.
Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Então, assim como Deus revelou a sua glória a Moisés no Sinai, agora Deus vai revelar a sua glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se do autor de Hebreus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele revela Deus perfeitamente. Você, aquele que vê ao Pai, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Você quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. Você quer olhar para Deus? Olhe para Cristo. Esse é o nosso chamado. Então, isso aqui vai indicando que Jesus é o novo mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. A transfiguração também vai apontar para a consumação da história da salvação, quando a glória de Cristo será plenamente revelada em sua segunda vinda. Então, esse momento aqui, de novo, é um momento único que os discípulos têm de contemplar aquilo que Jesus vai ser depois da ressurreição, mas aquilo que nós seremos com Ele depois da nossa ressurreição. Esse texto está apontando para uma glória futura, para um novo tempo, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Agora, é interessante a resposta de Pedro aqui, porque essa aqui parece a nossa resposta muitas vezes. Qual que é a resposta de Pedro? Senhor, versículo 5, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas o versículo 6 diz, ele não sabia do que ele estava falando, porque ele estava apavorado. Essa é a nossa reação muitas vezes. Qual reação? Nós queremos permanecer no monte. Nós queremos permanecer nesse tempo aí de desfrutar da glória de Deus. Nós gostamos desses momentos que nós... um exemplo que me vem à cabeça é o exemplo de você vem para o culto. Você já experimentou isso com certeza? Momentos de culto e adoração que você quase que toca o céu. Que você sai tão cheio do Espírito Santo, tão alegre, você não consegue explicar, e às vezes é um culto normal, como qualquer outro culto, mas para você aconteceu alguma coisa diferente naquele culto, você experimentou a glória de Deus, aí você fica cheio, você não quer que aquele momento acabe, ou você está no seu momento de oração e se você tem uma vida de oração, eu tenho certeza que você já experimentou momentos assim, onde você está orando e você não quer que aquele momento acabe. E você quer ficar na presença de Deus. Todo dia é assim? Não. Tem dia que você ora porque você tem que orar. Tem dia que eu estou orando e eu falo, Senhor, hoje está difícil de orar. Hoje está difícil de orar. Então, nem todos os dias são iguais, mas tem esses momentos que Deus, na sua soberania e graça, Ele decide vir ao nosso encontro e se revelar. E nós temos esse momento de experiência maravilhosa com o Senhor. Mas nós temos a tendência de querer viver de experiência. Nós temos essa tendência de querer viver no monte. Mas a experiência nela não é um fim em si mesmo. O monte, ele não é um fim em si mesmo. A experiência, ela tem um propósito, nos fortalecer para descer o monte. Nos fortalecer para que a gente possa, então, seguir o caminho que nos é proposto. E aí nós aprendemos pelo menos 3 lições com essa fala de Pedro, de querer ficar no monte. A glória do monte, então, não é o nosso destino. Essas experiências que nós temos, por mais maravilhosas que elas sejam, elas não são um fim em si mesmo, porque Deus tem para nós uma glória tão imensa, que nós não conseguimos nem sequer descrever, ou sequer experimentar, enquanto nessa realidade. Então Deus não quer o final de tudo isso, essa pequena experiência, esse lapso, esse glimpse aí de experiência de Deus, não pode ser comparado àquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Isso, na verdade, é só um taste daquilo que Deus tem para nós, na glória. Mas Ele quer nos fortalecer, então, através disso.
Então, a experiência do monte é um presente de Deus, um vislumbre da sua glória, uma antecipação do reino vindouro. No entanto, ela não é o nosso destino final, porque ela acaba. E depois que ela acaba, Jesus chama os seus discípulos para descer e voltar. Depois que ela acaba para você e para mim, Deus nos chama para ir, para sair por aquela porta e viver aquilo que Ele nos mandou viver. Agora, a segunda coisa que ela nos mostra é a realidade da cruz. Porque o monte, a experiência do monte, ela acaba. E aí ela vai nos apontar para a realidade da cruz. Porque depois que aquela experiência acaba, para onde que Jesus vai? Ele vai descer o monte. Ele vai descer o monte para enfrentar a cruz. Então aquela experiência foi importante para fortalecer para aquilo que vem depois. Para a luta que vem depois. Então, a descida do monte agora vai simbolizar o nosso chamado para enfrentar a realidade da vida cristã, que inclui sofrimento, renúncia e serviço. A cruz é o caminho para a glória. Não tem outro atalho, não tem como você cortar caminho. A glória, ela só vem depois da cruz. Você pode ter esses momentos de experiência antes, mas a glória, ela vem, ela passa por um caminho de cruz. É isso que Jesus está mostrando sobre ser Messias e sobre o seu ministério, mas é isso que Ele está mostrando para mim e para você. A nossa glorificação, essas coisas maravilhosas que nos estão propostas depois de um caminho de cruz. Lembre-se do chamado anterior. Se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, ele está fazendo isso para mostrar e deixar como exemplo o nosso chamado. Nós fomos chamados para obedecer a Cristo e andar e seguir o nosso Senhor no mesmo caminho que Ele seguiu, um caminho de rejeição, de sofrimento, mas que no final vai levar à glória. Que no final vai levar à glória. E aí existe um terceiro perigo nessa questão de ficarmos no monte, que é o perigo de nos isolarmos. Nós vivemos aí então atrás de experiência, nós vivemos então aí tentando manter esse momento de experiência. Vamos construir aqui uma tenda. O que é construir uma tenda? É ficar ali. Eu não quero voltar para aquela realidade, eu não quero voltar para aquelas pessoas, eu não quero voltar para aqueles sofrimentos, eu quero ficar aqui. Aí nós entramos nesse isolamento. Nós nos afastamos das pessoas, mas o nosso chamado, a verdadeira espiritualidade, é nos levar de volta para a vida. E viver lá na vida, essa espiritualidade, esse chamado de negar, de tomar a cruz e de seguir Jesus. O monte é maravilhoso, mas o monte não é o lugar do crente. Nós fomos chamados para descer e ir. E depois dessa vida, nós temos então a glorificação. Aí nós temos o terror dos discípulos, aí no versículo 6. Eles estavam apavorados, porque eles estavam falando coisas sem sentido, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles estavam apavorados. E por que eles estavam apavorados? Porque diferente de você e de mim, Pedro, Tiago e João, eles não precisavam ser explicados o que o monte significa. Eles não precisavam ser explicados sobre o que significa a nuvem da presença. Eles não precisavam de esclarecimento com relação a Moisés e Elias. Eles não precisavam de explicações como nós precisamos hoje, do que tudo isso aqui representa. Eles entendiam muito bem uma coisa: essa é a glória de Deus que foi manifesta no Monte Sinai, que os israelitas, quando olharam, disseram para Moisés: Moisés, fala mesmo o Senhor conosco, não deixa Deus falar com a gente, porque se Ele falar, nós morreremos. Eles entendiam uma coisa: eles são pecadores, e pecadores não têm nada na presença de Deus. Eles não podem entrar na presença de Deus sem serem consumidos pela santidade. Aos olhos dos israelitas, a nuvem era um fogo consumidor. Então, o que passa no coração de Pedro aqui, você vai entender agora por que ele está apavorado, é porque ele sabe uma coisa: eu vou ser consumido diante desse Deus, porque eu não devia estar aqui. Mas aí ele não é consumido.
Como que ele não é consumido? Por que ele não é consumido? Porque lembre quando o relato do capítulo 24, Deus chama, traz os líderes junto com você, mas os líderes param num certo momento e você continua seguindo. Você não traz eles junto com você, porque se eles virem minha glória, eles vão morrer. Se eles entrarem na minha presença, eles vão morrer. Mas aqui, Jesus vai e os discípulos vêm com ele. E por que eles não são consumidos? Porque, se você abrir de novo, 24, no livro de Êxodo, versículo 8 diz assim: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Sabe por que Pedro, Tiago e João, eles não são consumidos pelos pecados dele diante da presença do Senhor? Porque Jesus vai descer um monte e vai aspergir o sangue deles sobre eles, sobre nós. É por isso que eles podem entrar na presença de Deus, porque Jesus justifica, nos justifica. Jesus rasga o véu e abre a presença do Santo dos Santos, e nós então temos acesso completo à presença de Deus. Mas eles têm razão de estarem apavorados, porque eles sabem que a presença de Deus, a santidade de Deus é fatal para pecadores. Mas nós fomos lavados, redimidos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aí depois no versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, mas apenas Jesus. E o que isso quer dizer para mim e para você? Embora a lei e os profetas, embora Moisés, embora Elias sejam muito importantes, o nosso chamado, como nos diz no versículo 7, este é o meu filho amado, ouçam-no. O nosso chamado é ouvir a Cristo. A lei e os profetas são muito importantes, mas a lei e os profetas, eles devem ser entendidos à luz de Cristo. O nosso chamado é ouvir a Jesus. Porque, de novo, a lei e os profetas apontam para Jesus. E o que nos ensina tudo isso aqui é que, no meio dessas muitas vozes que nós escutamos, nós devemos aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz quando eu as chamo. Nós precisamos aprender, no meio dessa confusão de vozes que nós temos ouvido aí, a ouvir a voz do nosso pastor e a seguir a voz do nosso pastor. Mas eles descem em confusão, porque depois de tudo isso aqui, no versículo 9, o texto vai nos dizer: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem isso a ninguém, o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então não contem isso a ninguém, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o significado. Ressuscitar dos mortos? O que significa ressuscitar dos mortos? Então eles têm toda essa visão maravilhosa, agora eles são chamados, vamos embora, vamos descer, vamos voltar para a vida real, bora lá. Agora a gente vai para o caminho da cruz, agora a gente vai negar, a gente vai seguir, vai tomar nossa cruz e vai seguir o nosso caminho. Bora descer o monte. Mas aí no meio desse negócio todo, Jesus fala: e vocês não falam para ninguém o que vocês viram lá em cima. Como assim, Jesus? Como que a gente pode ficar quieto com relação a um negócio desse? Não, vocês não podem falar até que o Filho do Homem ressuscite. Até a ressurreição do Filho do Homem. Aí eles estão perdidinhos com essa conversa de Jesus. Mais uma vez, porque eles não entenderam quem é Jesus. Eles ainda são os cegos que estão olhando e vendo embaçado. Eles olham para isso e eles tentam colocar uma coisa com a outra. Tá bom, como que encaixa esse negócio de Messias e morte? Como que o Messias morto vai ajudar alguém? Porque, bom, como que eu entendo a ressurreição? Se o Messias vai morrer, para ressuscitar ele tem que morrer. Agora, como que o Messias morto ajuda alguém? Então, eles não entendem o que está acontecendo aqui. Eles estão confusos com o que está acontecendo aqui. Como assim, Jesus? O que significa esse negócio de morrer e ressuscitar?
Não faz sentido nenhum para nós. Mas essa também é muitas vezes a nossa luta com Deus. Porque nós não compreendemos os planos de Deus. Muitas vezes nós passamos por sofrimentos e por lutas e nós não entendemos na nossa vida como que esses sofrimentos e como que essas lutas, elas se encaixam com a vida que Jesus prometeu para nós. Nós não entendemos como que essa luta nos ajuda e colabora no nosso crescimento espiritual. Nós não entendemos como os nossos sofrimentos estão nos forjando a imagem de Jesus, porque é muito legal ler aquele texto do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí a gente não quer entender o que significa todas as coisas. Todas as coisas inclui todas as coisas. O diagnóstico contrário está incluído. A perda de um familiar querido está incluído. Os sofrimentos que nós passamos está incluído, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós ficamos igual a eles, perdidinhos, no meio dos nossos sofrimentos. Mas como que isso aqui encaixa, esse sofrimento encaixa com o meu chamado, com a minha obediência? Eu estou obedecendo a Deus e aconteceu um negócio desse. E a gente não entende, porque nós somos como os discípulos de Jesus. Nós não entendemos o que isso significa, como que isso aqui faz parte do plano de Deus para a minha vida. Eu esperava um plano completamente diferente, olha o que eu me meti. Mas o nosso chamado não é para entender os planos de Deus para nós, o nosso chamado é para obedecer e confiar, mesmo quando não faz sentido para nós. Então Deus cumpre as suas promessas de acordo com os seus planos soberanos e não conforme a nossa vontade ou conforme as nossas expectativas, que é isso que quer dizer essa conversa sobre Elias, essa conversa maluca aqui sobre Elias, que a gente fica perdido, parece um enigma esse negócio todo aqui. Por quê? Versículo 11, e lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Que resposta é essa, gente? Eles fazem uma pergunta clara, por que os mestres da lei falam que Elias tem que vir primeiro? A resposta dele é uma resposta que não dá para você entender. É uma resposta que fica perdido. Ele vai vir mesmo e tal, e vai restaurar todas as coisas, mas por que o filho do homem tem que sofrer? E tem que ser entregue nas mãos desses homens? A resposta dele não faz sentido nenhum. Aí ele continua, né? De fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, por que está escrito que o filho do homem sofrerá muito, será rejeitado com desprezo? Versículo 13, mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. E aí, o versículo 13 também não ajuda muito, mas ele explica o que está acontecendo. Ele explica que eles têm uma visão de Elias, como eles têm uma visão de Messias. E essa visão de Elias, essa visão de Messias que eles têm, está completamente errada. Eles esperavam um Elias que viesse também em poder, no poder de Elias. Elias era um operador de milagres. Vai fechar o céu, vai mandar fogo do céu, vai fazer aquele negócio todo. Eles esperavam um Elias desse. E aí Jesus fala, Elias já veio, e vocês nem reconheceram. Por quê? Porque Deus não cumpre as suas promessas de acordo com a nossa vontade, com as nossas expectativas. Ele cumpre a sua promessa conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Elias já veio e vocês nem reconheceram. É isso que ele está mostrando aqui. E como que isso aqui se conecta tudo com Jesus? Porque ele conecta isso aqui a ele. E como que isso aqui conecta-se a Jesus? Basicamente ele está falando, está conectando os sofrimentos de Elias, e assim como Elias sofreu, assim o Filho do Homem também vai sofrer. Então ele está falando, vocês não entenderam Elias, vocês não entenderam que Elias era João Batista, e João Batista já veio, e João Batista até já morreu, ele foi entregue na mão de pecadores, e ele foi decapitado. Vocês não reconheceram ele. Assim como vocês não estão reconhecendo o Filho do Homem, o Messias.
e que ele veio, e ele também vai sofrer. E ele também vai ser entregue na mão de pecadores. Então isso nos ensina a entender que Deus ele não cumpre as suas promessas conforme nós queremos, mas conforme ele designou soberanamente antes da fundação do mundo. E aí, ainda nesse versículo 12 e 13, isso vai nos ensinar e vai nos mostrar mais uma vez que o discipulado envolve sofrimento e rejeição. Jesus então vai conectar a história de João Batista, de Elias aí, com a sua história, com o seu sofrimento. Isso vai nos lembrar que seguir a Cristo significa tomar a nossa cruz e estar disposto a enfrentar a rejeição, dificuldade. O caminho do discipulado, ele não é um caminho fácil, mas ele é um caminho que vai levar à vida e à glória eterna. Não tem outro caminho. Esse é o caminho que nos está proposto, não tem outro caminho. Esse é o caminho. Se qualquer pessoa prometer para você qualquer outro tipo de caminho, não caia nisso. Os amaciantes de ego cristão, a única coisa que eles vão te oferecer é um caminho fácil, mas é um caminho condenado, porque não tem outro caminho, porque esse é o caminho que Jesus nos deu, o Senhor. Qualquer outro caminho que não seja esse, não é evangelho, não é palavra do Senhor. Não é. Agora, em último lugar, e nós encerramos. É interessante aqui que Jesus diz, versículo 9 ainda, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus então fala e aponta para tudo isso aqui como a ressurreição é a esperança, a nossa esperança final. Porque a ressurreição aqui para Jesus, ele não é uma utopia, ela não é algo que pode acontecer. Jesus está garantindo aos discípulos, essa é a glória, é a minha glória depois da ressurreição que vocês viram. O caminho de sofrimento vai levar à glória. E essa glória, ela vai passar pela cruz. Sim, mas a certeza que nós temos é a ressurreição. O final da sua vida não é a morte. O final da sua vida não é um diagnóstico médico. O final da sua vida não é você ir para um túmulo, fechar os seus olhos e desaparecer na existência. O que Jesus deixa muito claro para nós aqui é que aqueles que estão em Cristo, eles fecharão seus olhos aqui e abrirão na glória. Essa é a nossa certeza. Isso aqui não é uma utopia, isso aqui não é uma fantasia, isso aqui não é uma história de criança. Isso é um fato. Jesus diz, essa glória que vocês viram, vocês verão de novo, depois da minha ressurreição. Essa glória que vocês viram em mim, é a glória que vocês serão revestidos no dia em que vocês morrerem, ou no dia em que eu voltar, e vocês serão transformados num piscar de olhos e estarão com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. Senhor, te louvamos pela sua palavra, ó Pai, e agradecemos pelo privilégio que nós temos de conhecer a sua palavra, de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra e de sermos fortalecidos pela sua palavra, Senhor. Agora, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos dar graça para viver esse caminho que nos é proposto, esse caminho de nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Estar prontos a sofrer como Jesus sofreu, mas olhando para a glória que nos está prometida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Pai, nós Te exaltamos e glorificamos e agradecemos por essas verdades maravilhosas que nós aprendemos na sua palavra hoje. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.